de Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Então, professor. Muito obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Então vamos para a resposta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera a Congregação Cristã no Brasil como uma seita? Bem, eu já tenho ensinado aqui, Marisa, em outras aulas, uma técnica que nos ajuda a identificar uma seita. Esta técnica, quem trouxe para a nossa instituição foi o Dr. Walter Martin, foi quem fundou o ICP no Brasil. Ele foi considerado o maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor, mas nos trouxe esse ensinamento muito importante, esta didática. Então ele nos ensinou a identificar uma seita por meio das 4 operações básicas da matemática. São elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Com estas 4 operações básicas da matemática, nós conseguimos olhar para qualquer grupo religioso e saber se é uma igreja verdadeira, uma igreja do Deus vivo, ou se é uma seita. Então nós vamos testar agora a Congregação Cristã no Brasil com esta técnica. Então, primeiro, a adição. Marisa, é uma característica das seitas acrescentar algo à palavra de Deus. Por exemplo, por que o ICP classifica o adventismo como uma seita? Porque para os adventistas, os escritos da profetisa Ellen G. White têm o mesmo valor que as escrituras. Eles consideram os escritos da Ellen G. White como canônicos, como inspirados por Deus. Por isso que nós consideramos uma seita. Veja o Espiritismo. Embora os espíritas também citam textos da Bíblia, mas eles seguem os escritos do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, onde ele ensina a prática da necromancia, que é consultar quem já morreu. Ensina também a reencarnação, e a Bíblia nos ensina a ressurreição, e também nos proíbe consultar quem já deixou este corpo. Não há esta possibilidade de consultar os mortos, por isso é classificado como seita. Agora vamos ver a congregação. Sempre quando nós pesquisamos o movimento religioso, a nossa instituição observa a confissão de fé, o cremos da instituição. E nós temos aqui no ICP a confissão de fé da congregação. Então, voltando na primeira operação da matemática, a adição. Vamos ver o que a congregação cristã, o que a confissão de fé do movimento ensina sobre a Bíblia. Eu tenho aqui, e vou pôr na tela, um dos itens da confissão de fé da congregação. Olha que importante. É o primeiro item. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles fazem algumas citações. Então veja, a congregação cristã no Brasil não acrescenta nada à palavra de Deus. Ela tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Portanto, passou no primeiro teste, a adição. Mas tem ainda mais 3 operações. Tem a subtração, a multiplicação e a divisão. Então vamos para a subtração.
Veja, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Elas subtraem algo de Jesus. Para a testemunha de Jeová, Marisa, Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus de segunda categoria. Para a maçonaria, Jesus é apenas um líder religioso, não é considerado como Deus verdadeiro. Agora, será que a congregação cristã subtrai algo da pessoa de Jesus? Vamos ver o que diz a confissão de fé do movimento? Vamos ver o que diz aqui a confissão de fé. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí traz aqui algumas referências. Veja o terceiro artigo. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Tá vendo, Marisa? Então, a congregação cristã no Brasil aceita Jesus Cristo como Deus verdadeiro, defende a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina negada pelas seitas. Então, a congregação cristã no Brasil passou pelo segundo teste, a subtração. Agora, vamos para o terceiro elemento da matemática, a terceira operação básica da matemática, a multiplicação. É característica, Marisa, das seitas acrescentar algo à salvação, multiplicar, colocar mais elementos para que a pessoa seja salva. Veja, por exemplo, o caso dos adventistas. Para conseguir a salvação no adventismo depende da guarda do sábado. Então depende de obra. Veja as testemunhas de Jeová. Para conseguir um dia habitar no paraíso na terra, depende de obra. Por isso que a testemunha de Jeová vai de casa em casa levando a sua literatura, porque ela acha que para conseguir a salvação depende disso. Veja os espíritas novamente. Por que os espíritas realizam obras? Porque acreditam que realizando obras na reencarnação nascerão novamente, sempre melhorando, até chegar à condição de iluminado. Então, para as seitas, não depende só de Jesus para ser salvo, depende também das obras. Mas vamos ver o que ensina o cremos da congregação, a confissão de fé da congregação cristã no Brasil. O quinto artigo. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha, salvação, redenção, tá vendo? Eles trazem citações bíblicas. Então, Marisa, a salvação na congregação, nesta denominação, também é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Então veja, a congregação passou no terceiro teste. Agora falta só mais uma operação, a divisão. As seitas querem o monopólio da salvação, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. É o caso dos adventistas, porque eles acham que só lá tem salvação. Você sabia que as testemunhas de Jeová também ensinam que só lá a pessoa consegue alcançar a salvação? O mormonismo é a mesma coisa, Marisa. Só consegue a salvação quem é mormon, ou seja, monopolizam a salvação. Será que a congregação ensina isso? Tem
tinha o monopólio da salvação, vamos ver o que ensina a confissão de fé da congregação. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador. Olha aqui, o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Então, entendeu, Marisa, porque a nossa instituição não classifica a congregação cristã no Brasil como uma seita? Por quê? Porque as suas doutrinas estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu sei que daí vem aquele comentário, Marisa. Mas eu conversei com o irmão da congregação e ele falou isso, falou aquilo. Mas isso acontece também em outros movimentos, Marisa. Por exemplo, as Assembleias de Deus. Eu cresci lá. Houve um tempo que os membros confundiam costume com doutrina. Por exemplo, a proibição de ter telefone. Não houve isso na Assembleia de Deus, mas não está no estatuto da denominação. Isso não consta na confissão de fé. Quer ver uma outra coisa? A questão do dízimos e ofertas. As igrejas evangélicas brasileiras, a maioria, tem por tradição dizimar. A congregação tem por tradição ofertar. E aí? Não tem problema, porque não é uma doutrina fundamental do cristianismo. Não consta no cremos nem dos batistas, nem dos metodistas, nem dos presbiterianos, nem dos assembleanos. Nenhum movimento ortodoxo histórico consta na confissão de fé esta prática, porque é uma tradição. Então, se a denominação tem por tradição dizimar, outra denominação tem por tradição só ofertar, não tem problema, porque isso não tem nada a ver com salvação. Entendeu, Marisa? Então, sempre quando nós vamos observar um movimento religioso, nós precisamos ver o documento oficial do movimento, nós precisamos ver a confissão de fé do movimento. E ela tem este estatuto, um estatuto genuinamente bíblico. Por isso que a congregação não é uma seita, é uma igreja que serve a Deus, como muitas outras denominações. Portanto, Marisa, se você faz parte do movimento, continue lá servindo a Deus. Se Deus te chamou lá, continue lá, porque lá, com certeza, você será bem alimentada com o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Tá bom, Marisa? Deus abençoe sua vida. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor. Agora você já sabe. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu comentário aqui embaixo.